Oi, gente, tudo bem? Boa noite de novo, né? Saudações bactinianas coladinhas aqui. Então, a gente estava ali na live com a Luciana Munira, falando sobre astrologia e Bactin. Então, a gente está voltando aqui só para concluir, né, de uma forma que não seja olá, seja bem-vinda novamente aqui. Tudo bem? Só tô esperando a Lu pra gente seguir o papo aqui, a gente finalizar, pelo menos, assim, né? Não, porque o tempo passa muito rápido, gente, é um assunto muito interessante. E aí, né, aquele momento assim, oi Valéria, voltando, seja bem-vinda novamente. O assunto é muito interessante e aí junta duas pessoas que também gostam muito do assunto, né? Vocês viram que passa realmente voando, né? A gente fica com essa sensação louca, né? Que não deu tempo de falar nada, né? Mas aí agora a gente segue. Olá, Eriquinha, seja bem-vinda novamente. Então, assim, só pra gente continuar, quem tá chegando. Eu acho que todo mundo aqui tava ali, né, no primeiro momento, na live mesmo, né? Seja bem-vinda, Soraya, Eriquinha. Só pra situar, se por acaso, eu acho que todo mundo já tava ali, né? Quem tá chegando agora, quem não tava, a gente tá num processo assim, finalizando o papo aqui sobre astrologia e Bactin, nosso primeiro dia, né? Porque amanhã vamos seguir, né, com a Luciana Munira, e aí ela vem falando pra gente a noção de luz e sombra, né? Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui com ela. E aí a gente já segue. Então, assim, ela vem nos contando um pouquinho sobre luz e sombra. Como eu dizia lá, eu acho super interessante esse assunto. Eu sempre gostei muito de astrologia. A gente foi uma criança que sempre pesquisou, né, a seu modo, assim. Eu sempre fui muito de ler e pesquisar coisas que me agradavam. Não sei se tem alguma aquariana aí, né? Mas geralmente aquariana, assim, que tem, ou tem aquário forte aí no mapa, eu acho que é chegada nesses assuntos astrológicos, do universo, é um lado meio bruxinha, né? Quem tem aquário e peixes aí, que se identifica com essa característica, né? Pode também me dizer, ou quem é de outros signos também. Como a Munira fala, somos toda uma configuração nossa, né? Conjunta que a gente precisa avaliar, né? O nosso mapa, porque a gente não é só um signo, né? A gente tem a presença de vários outros signos conversando e dialogando, né? Dentro de nós. Então, a questão da luz e sombra eu achei bastante interessante de fazer um link com o Bakhtin, justamente por isso, porque Bakhtin vai falar dessas relações, né, do diálogo, né, diálogo no sentido de embate, de tensão, de conflito, né, e aí se a gente vê lá na astrologia uma filosofia que fala, né, que entende o ser humano não de uma forma dicotômica, né, não de uma forma fragmentada, né, vendo esse ser na sua potencialidade máxima, né, na sua amplitude, isso para mim diz muito de Bakhtin, isso dialoga muito com Bakhtin, né, então essas forças contrárias, né, aparentemente contrárias, mas aí até fazendo uma referência ali a Bakhtin, né, no sentido do diálogo, do que a gente vem também conversando sempre nos diálogos, né? Essa noção de oposto, não, mas não um oposto contrário, né? Que não se comunica, né? Por isso esse oposto complementar, né? Que são essas forças divergentes que habitam em nós, mas elas se tocam e por se tocarem isso já testa a relação que há aí, né? Então não é uma relação muda, né? Não é uma relação que não se embrenhe, né? Que não se enrede uma na outra, né? Então é isso. Deixa eu só ver se tá tudo bem aqui com. Ela já tá tentando conectar. Gente, quem quiser continuar vai ser um prazer. A Lu tá tentando conectar, que deu um probleminha na conexão, mas enquanto isso eu também. Ó, tá vindo. Enquanto isso eu sigo aqui.
A gente, como eu vinha dizendo, o papo já vem rolando, a gente começou há 1 hora atrás. Tá? A Lu, oi, Lu, voltou, coisa boa que deu certo. Coisa boa que deu certo. Gente, eu e meus Tô aqui abusando da Lu, que absurdo. Eu com as minhas dobradinhas, já tá virando a Valéria que tem acompanhado. Ela já tava dobradinha, dobradinha, né? Imagina, Então, assim, tô abusando da Lu. Não, Mas era assim, pelo menos eu pra tava com problema na gente. conexão, gente. Desculpem aí. Não, mas isso acontece, gente. Isso acontece. A gente precisa lidar, né? E se adaptar com essas questões, mas estamos aqui e vamos seguir, né? Eu pensei da gente, só para não finalizar daquele jeito, assim, eu detesto quando o papo tá rolando e vem aquele relógio ali, 30 segundos. Então, como tem, né? Como tem, assim, não quero abusar, mas, né, se puder uns minutinhos a gente concluir, assim, né? Fazer um fechamento, se tu quiser falar mais sobre alguma característica, porque eu quero puxar o ganchinho de onde a gente parou lá em Leão, ao menos para a gente dar esse fechamento e a gente poder se despedir com calma, respirando, né? Não ficar aquele corte, assim, né? Então eu tava falando das minhas identificações ali no início, né? Porque sou aquariana. E eu me percebo muito, e aí eu acho engraçado que no meu mapa não tem leão lá, né? Eu fui catar o leão, até que depois eu vou conversar contigo, a gente vai poder conversar, e mais alguém que também, que com certeza deve ter, não sei se nesse momento agora tem aqui teus amigos e contatos que já tenham feito mapa, mas para mim foi uma experiência maravilhosa o contato com a Lu, e aí a gente vai vendo, né, assim também essas questões, né? Eu acho que eu tenho algo a acessar bastante do leão, e aí onde eu vejo isso? Justamente nessa característica de me colocar mais sem ser só pensando nesse coletivo, né? De colocar mais, assim, às vezes é bem isso, leão, né? Leão ali, Leão o tem meu eu, né? né? O meu eu. Então, eu sempre acabo. Não que o meu eu não esteja aqui, mas é como eu disse, parece que para mim tem um gostinho especial quando eu tô com o outro, quando eu tô nesse diálogo com o outro, né? Tu vê, eu criei o canal, em seguida eu já quis fazer uma coisa, mas não quero ficar também só eu falando aqui. Eu acho tão rico quando a gente pode falar com as outras pessoas e trazer outras pessoas, né? Então, assim, isso é muito do modo pessoal de cada um, né? E eu assim me sinto bem. É como eu me sinto renovada, assim. Para mim é muito bom. Eu me sinto muito bem, né, dessa maneira, né? E aí eu tava te falando do ranço, né? Mas não é algo, acho eu, quem é aquariano aí, gente, quiser falar, ou é leonino, quer falar, e como é que vê isso? Mas eu acho que não é uma coisa por querer, assim, é um ranço que tem. Eu não gosto de manifestações egocêntricas, assim, quando eu sinto. Aquário não gosta. E aí, assim, essa coisa muito desse discurso, eu, faz em 10 palavras que a pessoa diz, 8 é eu, né? Eu. Aí é uma coisa que eu tenho, assim. E aí, mas eu acho que não é uma coisa assim, eu escolhi não gostar. É uma coisa que eu não é a minha forma, sabe? Não é a minha forma. E eu acho, claro, aqui quando eu falo esse eu acho que é aquela pessoa que está na sombra do leão, não é a potência do leão, né? Não é a luz, porque a luz do leão é maravilhosa, né? E a generosidade, a gente reconhecer o seu próprio valor, né? Sem ser só, né? Sem ser só quando o outro tá ali e o outro também tá ali para te dizer, bah, que bacana também, a gente se reconhecer, a gente se colocar. Eu acho que tem um caso mais grave, assim, no meu caso, que eu acho que me falta às vezes me colocar, assim, até indo para um ladinho de sombra, assim, se eu pudesse ir um pouquinho para sombra, até seria.
Às vezes, Lu, assim, eu tinha às vezes umas coisas assim que, sabe aquela coisa assim, ó, por exemplo, eu tenho doutorado, né? Acontecia situações em que eu não, às vezes estava numa reunião, numa situação assim, em que poderia falar e tinha várias pessoas ali falando, né? Tudo que fez e não sei o quê. E eu era ali, sei lá, doutora naquela área, não por nada, ó, tu viu? Eu já fico pedindo desculpa por estar falando isso, né? Olha É aí, quase isso. É quase, mas eu não tinha essa coisa, assim, né, de me colocar dessa forma. Eu não tenho realmente. É uma coisa assim. Não é questão de ser bom e ruim, tem situações e situações, contextos e contextos, mas é uma coisa assim, que eu nunca vou falar pelo falar, entendeu? Sou doutora para dizer o que eu sou e reafirmar que sou e entendendo que isso faz tudo, né? Porque eu sou doutora, então eu não, aham, né? E eu é. acho que um leão na sombra é essa Ah, ia se pessoa, né? vangloriar. É que nem É, né? quando. Nossa, eu sou isso, aquilo, blá, 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 blá. Não, né? Eu acho que Exatamente. então, assim, é um pouquinho isso. Eu acho que às vezes não me faria mal eu também acessar um pouco Sim, desse autodizer-se, né? Eu tenho essa coisa, é. assim, eu sou muito nós, né? É, Não tô dizendo que seja sempre, em todos os momentos, mas eu percebo, assim, essa coisa. é. O nós, pra mim, é bem forte. E aí o eu, eu acho que às vezes tinha que ter uma pitadinha, assim. Eu noto que, sabe? Você tá falando disso. Eu lembrei de uma situação quando eu voltei do Egito, que eu participei do Mundial, né, lá no festival, lá no Cairo. Eu ganhei segundo lugar, né, no festival. E eu não falava para ninguém. E as pessoas, a minha família e os amigos mais próximos saíram falando para todo mundo. Aí eu me lembro de uma situação: como que você não diz isso? Eu, não, mas eu não quero É, falar, gente. É muito do é, aquário, é o meu lado aquariano é, e o meu sol na é, casa 6, né? é. E aí eu lembro que eu Não, não tinha dificuldade de falar disso também, as pessoas é meio falavam que por uma mim. coisa, é uma coisa que meio que assim, parece que a gente foca. Gente, eu tô aqui pra quê? Pra dialogar, né? Eu não tô aqui pra ficar É, falando o que que eu sou, o que que eu não sou, o é, que que, sabe? É meio essa coisa, assim, eu sou muito, eu acho assim, eu não estou dizendo o que eu sou, é, né? Então, mas aí é aquela história, a luz do leão, que eu acho, que é o ranço, né? É essa pessoa que tem que estar sempre se autoafirmando ali, né? Então ela pode só dizer que ela faz uma aula, por exemplo, ou ela dá aula, não, mas ela precisa dizer que é a melhor, que ela é a pioneira, que é, ela fez isso, fez, né? Tipo assim, aquele é, excesso, assim, né? Então isso pra mim grita muito, assim. Quando eu percebo, é uma coisa que dá é. uma, opa, E uma coisa importante também é que o aquário, por ser um signo do elemento ar, ele às vezes é extremamente, ó, mental, uhum, né? E leão rege o que? O coração, né? Então, às vezes, vai muito pelo mental, muito pelo uhum, racional, intelectualiza demais tudo e o uhum, coração, né? E a voz do coração, uhum, dá voz ao seu uhum, coração, entendeu? Então, são coisas importantes. Aí, claro, cada um só olhando o mapa mesmo para a gente poder saber, né? uhum. Ai, mas é tudo muito. Gente, não sei vocês aí, se tiverem quiserem fazer alguma perguntinha para Munira, quem segue Podem, aí com a gente, podem aproveitar. perguntar, Eu gente, à não quero vontade. abusar da Munira, eu não quero, vou deixar por conta dela, mas assim, ao menos a gente não fechou, como eu disse, daquele jeito, né? Ia Ah, ser sim, com catastrófico. certeza. Com certeza. Não, Mas deixa eu eu. ver aqui. Preciso do leão. É isso aí. E o leão, ele também tem um lado, né, claro, no equilíbrio, que tem a ver com essa coisa, né, de você olhar para trás e dizer, caramba, legal isso aqui, né, que eu fiz, isso aqui que eu trilhei, né, que é o Exato. lado bom de você ter orgulho Uhum, da sua história, por exemplo, né? Isso preenche também a gente por dentro, né? E qual é o problema, com né? certeza. Tem Com umas coisas certeza. assim que são legais. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Se alguém tem alguma dúvida, quero fazer meu mapa também. Vamos lá, hein? Isso, Érica, gente, vou falar disso, assim, pra pode gente fazer. fechar, vou fechar com isso, assim, porque
Virgem. Sim, tem virgem. Não, é que tem o assistente aqui, tava pedindo virgem, para Ah, antecipar virgem. vai ser o próximo, né? Depois de Leão, É, na próxima é, live, é, né? Ou dá tempo é. pra gente falar? Se Não, quiser, eu a tô, gente assim, é você que manda aqui. A tá. Então convidada é a gente a pode. soberana, Ah, A imagina. Leonina é que reina. Não, que daí a gente fecha o eixo abaixo da linha do horizonte, né? Que vai Pode do ser, signo 1 ao pode signo ser. 6. Bom, então vamos falar de Virgem. Virgem é um Aí. signo aí que está associado também ao elemento terra, né? Um signo de terra. É regido por Mercúrio, que tem a ver também com essa coisa do intelecto, do aprimoramento, por exemplo, intelectual. O Virgem é um signo que ele é muito prático, né? Se tem alguém que sabe trazer praticidade para a vida, né? Que traz um olhar prático para tudo é Virgem, né? Ele enxuga tudo, eu acho isso muito legal do Virgem, né? Ele filtra. Enxuga literalmente, né? Ele Inclusive. menos é mais, é a frase de Virgem. Isso é Sim. muito bacana, ainda mais hoje, né, nessa pandemia que a gente está vivendo, que eu acho que é isso que ela trouxe também de ensinamento para todos nós, apesar dos planetas lá que tem a ver com esse movimento que a gente associa na astrologia à pandemia, estarem no signo de Capricórnio. Capricórnio também é um signo de terra, então, como a gente lida com Uhum. o planeta, enfim. Então, eu acho que tem a ver com essa energia e do menos é mais. Eu acho que foi um aprendizado que a gente vai ter que aprender, né? A viver ali Uhum. com o que nos é básico, né? Não precisa de exageros. E uma coisa que Virgem, eu acho que não combina com Virgem são os exageros, né? É um signo Uhum. que é ali do básico do básico. Ele rege a casa 6. Boa noite, vão entrando aí, Olá. gente. Uhum. E Virgem, ele rege a casa 6, que é a casa que está associada à saúde, né, ao bem-estar, assim como também o ascendente, e está associada também à rotina, e é uma das casas do trabalho que a gente fala, né, que é a casa 2, os signos, as casas de terra, né, que estão associadas aos signos de terra. Então, a casa da rotina profissional, né, da nossa produtividade, também tem a ver com a casa 6, né? E Virgem é um Uhum. signo que está associado a essa energia da saúde, né? De buscar por qualidade de vida, como é que eu vou qual profissão, como é que eu posso trabalhar tendo qualidade de vida? Às vezes a gente se mata, né, para Uhum. trabalhar, né? E a gente esquece do quanto é importante a saúde. Então, ali, dependendo dos planetas que estão ali naquela casa 6 a gente faz a leitura, enfim, assim como o ascendente, a vitalidade que é o sol e tal. E Uhum. o Virgem na sombra é o excesso de quê? De crítica, né? É aquele Dá. signo que enxerga tudo microscopicamente, E né? é Literalmente vê cabelo em literalmente. ovo. Vê Aham. cabelo em ovo, né? Que a gente fala. Então, ele, Hum. às vezes, na sombra, eu tô falando da sombra, tá, A gente? sombra. Todos os signos são maravilhosos, eu acho que todo mundo, todos eles são maravilhosos. A gente tem que buscar iluminar. Então, Uhum. como o excesso de Libra, né, de Virgem, demonstra, traz aquela sombra do signo de Virgem, é o quê? É encasquetar com um negocinho que ninguém percebe, só o virginiano que encasqueta e percebe e foca naquilo, só fala daquilo, só pensa naquilo. Vira quase que uma neura, né? Uhum. Então, tem que procurar o quê? Iluminar o signo oposto, né, dentro de si, despertar dentro de si o signo oposto, que é peixes. Peixes Uhum. ensina a Virgem a importância da gente olhar o todo, da gente valorizar o todo, né? Que ninguém é só aquele problema, ou que não é só aquele problema que existe na vida. A vida é muito mais que aquilo, né? Uhum. Então, olhar para a vida de uma forma geral e não só Uhum. ali microscopicamente, né? Então, Uhum. olhar o todo, valorizar o todo, não focar só no defeito, por exemplo, da pessoa, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho Vênus, que é o planeta do amor, do prazer, da libido, no signo de Uhum. Virgem. Eu, às Uhum. vezes, nossa senhora, eu sou muito, muito crítica, né? Então, quando você lança o seu olhar muito crítico para o outro,
você às vezes está se colocando acima do outro. E por É. que que você tem essa dificuldade? Porque você não abraça as suas imperfeições. Quando a gente Uhum. abraça as nossas imperfeições, a gente vai aprender a lidar com a do outro. E aí a vida flui muito melhor, né? Foi uma lição minha, gente, em relação ao Uhum. amor, né? As relações íntimas, enfim, de não ser tão assim, porque eu era demais. Ninguém servia, por exemplo, uma pessoa que tem virgem forte em pontos que tem a ver com o amor, com a vida afetiva, tem gente que ninguém serve para mim. Ninguém Uhum. serve. Ninguém é perfeito. E nunca vai ser. Então Uhum. ninguém nunca vai servir, né? Dependendo do como Uhum. aquela energia se manifesta no mapa da pessoa. E aí, quando cai a ficha, você diz: caramba, é isso? Isso que me atrapalhava na vida afetiva? Realmente, eu idealizo demais. Então, são pessoas Uhum. que, né, muitas vezes querem tudo perfeito, o amor idealizado, ou a vida idealizada. E a vida nunca vai chegar ali naquele ideal. E aí a pessoa vai sofrer, ela vai estar sempre frustrada, né? Então tem que abraçar as próprias imperfeições e a dos outros e da vida. Virgem em Uhum. excesso ou na sombra, um signo pode ser extremamente ansioso, porque quer tudo Uhum. ali milimetricamente perfeito, analisado, tem que ser assim, tem que ser assado, se não for assim, até passar mal de tanta ansiedade. Uhum. Agora, são Uhum. pessoas excelentes, geralmente, né, quando a gente vibra na luz do Virgem, são excelentes profissionais, são Uhum. super qualificados porque estão sempre buscando o quê? O aperfeiçoamento. Então, é É, transformar a crítica em aperfeiçoamento. Essa é a chave claro, para mim. acaba sendo justamente tendo esse reforço do trabalho, né, de onde são excelentes profissionais, porque é onde essa característica ela é bem vista, né? É justamente, né? Claro, em outros espaços também, óbvio, né? A gente não Sim. quer aqui aquele olhar Não, quadradinho para as coisas, recortado. né? Isso Mas aí. aqui só discutindo assim exemplos, formas mais didáticas assim da gente pensar, né? Pensando numa tipicidade, assim, né? A gente vai pensar só naquele signo, né? Com as suas características ali, que não, obviamente vai sempre estar reforçando que não é só isso e tem que analisar todo o mapa. E, Sempre. né, sempre aquele reforço, né? Não somos só aquilo, né? Mas eu digo assim, eu conheço, tenho proximidade com duas pessoas desse eixo, Virgem e Peixes, e realmente, assim, eu fico pensando se essas pessoas convivessem, o que seria? Porque, assim, gente, é o excesso, os dois excessos, né? Sim. Aí é quando os dois excessos se cruzam, né? Então, Isso. como tu diz, todo esse perfeccionismo e que pode beirar uma neurose, ser algo realmente muito forte e que atrapalha a própria pessoa, né? Gera, como tu diz, gera ansiedade e tudo mais. E o peixes lá do outro lado, né, num mundo totalmente caótico, revirado e tipo, tô aqui, o vento me leva. Isso. E que loucura, né? Que é assim, pensar quando a gente consegue visualizar, eu digo assim, eu me lembrei, tu falando do eixo, eu me lembrei dessas duas pessoas, assim, desse eixo, né? E aí realmente a gente fica, nossa, como é que seria o mundo habitado por essas duas forças, né? Se torna difícil a convivência, né? Sim, E aí é o que eu digo, os dois estão se os inconscientes, dois, vai se os ser. dois estão inconscientes e os dois vibrando nesse excesso, né? E são conflitos que a gente encontra, né? A todo momento. Sim, com Se a gente, certeza. a importância justamente da nossa consciência, né, Lu? Para É. acessar E e eu, para assim, eu gente. falando dessa minha Vênus em Virgem, eu casei com um pisciano. Então eu Olha aprendi isso! ali Aprendeu, a olhar o desenvolveu, iluminou, iluminou iluminou. total. E eu achava que era exagero, mas não. Depois estudando astrologia, eu vi, caramba, que escola, né? Que bom ter essa oportunidade de trabalhar isso em mim Com com certeza, aquilo que eu com realmente certeza. preciso, né? Uhum. E Vi que tem assim um foi. comentário É, aqui. A gente não chegou ainda em Sagitário, mas falamos um pouquinho é, de Gêmeos já, né? Dá um super eixo aí, condicionante. né?
E meu namorado de Gêmeos, somos muito diferentes, mas nos damos muito bem. É isso aí, que continuem assim. É o eixo da sabedoria que vocês, do conhecimento, né? Devem ser ótimos aí numa conversa. O papo flui, um aprende muito com o outro, né? É uma relação de aprendizado, de conhecimento. Com certeza. Claro, a Lu vai continuar falando amanhã com a gente. A gente ficou, a gente ficou de finalizar aqui até o Virgem, né? Que é um marco aí do nosso primeiro diálogo. Fechamos fechamos abaixo da linha do horizonte e amanhã ela vai falar mais e a gente vai estar aqui de novo, vai ser lindo. Gente, quero reforçar, assim, sempre quem vem, né, eu acho muito interessante conversar sobre as suas práticas. Hoje, claro, a gente nem falou, hoje, né, Munira, da tua caminhada, como a astrologia chegou, amanhã eu vou querer que tu inicie um pouquinho essa narrativa e a gente eu tinha pensado, até falei, assim, com a Lu, justamente porque ela dança, a gente também ir falando alguma coisa sobre, por exemplo, assim, a bailarina de cada signo, tá? Tô botando de um jeito bem grosso modo, mas assim, são características pra gente que trabalha com dança ou com arte ou qualquer área, né, gente? A gente vê essas peculiaridades, né, quando a gente tá no nosso ambiente, nesse nosso fazer, né, do nosso trabalho, de como a gente se expressa no mundo e o que tem a ver, né? Eu, por exemplo, danço e eu vou vendo que eu tenho características que se apresentam ali, obviamente, na hora quando eu tô pensando dança ou quando eu tô dançando e que não estão ali aleatoriamente, que fazem todo sentido, óbvio, né, com as coisas que a gente está discutindo aqui, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, a gente vai falar isso amanhã ou mesmo em outro momento. Quando eu danço, por exemplo, eu sinto que eu fico numa questão assim também essa questão do tradicional e do novo, né? Eu sou muito movimentada assim, porque as coisas que são feitas sempre de um mesmo modo e se repetem, né? Eu sou muito questionadora, então é aquela coisa assim, se sempre é feito do mesmo jeito, eu sou aquela que vai ali daqui a pouco, tá, mas por que é feito assim? Aí daqui a pouco eu já tô querendo criar outras formas e outros modos de fazer, né? Aí aquilo já não vai me contentando mais tanto aquilo daquela maneira. E eu tenho que também ver como é que eu me articulo nisso. Então, só para dar um pouquinho, assim, ilustrar um pouquinho da ideia, quando eu sugeri a gente trazer meio que essa voz da bailarina, né? Porque aqui também tem gente que dança e também, ou mesmo que não seja da dança, né? Mas que possa trazer as suas vozes nesse sentido, em relação ao seu trabalho, aonde isso se manifesta, essas características, né? Que a Lu vai trazendo se manifeste, e a gente poder bater um papo sobre isso. Vai ser ótimo. A Lu, astróloga, gente, conversem com ela, é sério, assim. Foi uma experiência muito, muito linda, assim. Eu tive a oportunidade de fazer o mapa com a Lu. E é, assim, um poço de sensibilidade. É um momento, assim, de uma conversa dela com a gente, mas acaba reverberando de uma forma que vira uma conversa nossa com a gente mesmo, assim. É de uma sensibilidade extrema. Bom, eu simpatizo muito, eu já falei, Cláudia Lisboa, né, pelo que eu acompanho, e obviamente tu é um pedacinho dela, um pedaço forte dela, né, então não teria como ser diferente, né, vocês fazem parte da mesma família. Então é uma satisfação, assim, é um orgulho para mim estar falando com alguém que tem essa sensibilidade, assim. Eu gosto muito do diálogo com essas sensibilidades, assim, pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? E a gente sente quem tem paixão, né? Quem pulsa, né? Então foi uma grande honra, um grande prazer conversar contigo, com todos que têm vindo, que tenham participado, que estão aqui, que chegaram agora ou que ainda vão chegar. Foi um enorme prazer. Muito obrigada pela dobradinha, Lu, antes de amanhã.
Imagina, foi Foi uma grande maravilhoso. satisfação. Muito obrigada a todos vocês, de coração. Obrigada a você, obrigada a todo mundo aqui que assistiu a gente. E quero te agradecer pelo convite. Para mim é sempre maravilhoso estar levando um pouco desse olhar da astrologia. No próximo a gente vai falar um pouquinho sobre a arte, que um é a Uhum, arte do movimento, né, da dança, o outro é a arte uhum, de ler o céu, que para mim é uma arte, eu encaro como uma arte, e procuro de fato tratar com muita sensibilidade, porque, né, o uhum. coração é que fala. Então tem que ter É. sensibilidade no meio, né? A gente está tocando na alma do outro, no mundo do outro, não é de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito, né? Pelo menos eu penso assim. E o mundo está precisando muito disso, Ah, né, com certeza, Lu? De com amor, de certeza. paixão, de beleza, de Solidariedade, com todas as certeza, luzes que a gente puder acessar na gente, né? com E desse certeza, reconhecimento de sombras que nos iluminam, né? com Porque não tem certeza. outra forma de iluminar se a gente não encara as Ah, com sombras, né? certeza. E o teu trabalho é um trabalho lindo. Nossa, parabéns. Eu olhei e fiquei Ai, encantada. Eu falei, claro que eu vou conversar sobre ai, astrologia. Um ai, muito prazer obrigada. enorme. Meus parabéns aí Muito pelo seu obrigada, muito trabalho. O mundo obrigada. precisa de trabalhos assim como o seu. Como os nossos, que se multipliquem, né? Que os Amém. diálogos se multipliquem, é o que a gente quer, né? E É, muita luz para todo mundo. com É certeza. isso, então, Tudo ganhe ficamos por voz. aqui. Amanhã, então, gente, às 18, a gente vai dar sequência nos Show. eixos Isso e aí. o que mais tiver que rolar, né? Com O céu certeza. é o limite, o céu não é É, limite, na verdade, né? isso aí. Tá bom? Um Tá grande bom, beijo. querida. Boa Um beijo, noite, beijo tudo a de todos bom. em Boa toda, noite, gente. gente. Tchau, Gratidão. tchau. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.